Fez uma grande pesquisa apontando a relação entre o consumo de maconha das mães e o autismo nas crianças. Mas mais do que isso, essa pesquisa nova trouxe mais informações. Trouxe informações sobre o impacto do consumo antes da gravidez e também sobre a relação quando é menino ou é menina a criança. Então esse estudo aqui trouxe coisas muito diferentes. Eu sei que já tem um monte de gente pensando assim, mas eu não usei nada de maconha, meu filho é autista, isso não tem nada a ver se a pessoa tá errada. não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu vou explicar pra você. Se você tá achando isso, é porque você não entendeu a pesquisa. E nem as outras desse sentido. Eu vou explicar pra você certinho, pra gente ter clareza, porque é importante a gente ter clareza quando a gente fala de um tema tão complexo. Então fica aí pra gente conversar. Bom, eu começo dizendo que essa não é a primeira pesquisa, né? Houve uma outra grande pesquisa que aconteceu no Canadá, em Ontário, que é essa que eu estou mostrando aí para vocês na tela. Eu vou falar para vocês o título aqui em português, tradução livre, tá? Uso materno de cannabis na gravidez e resultados do neurodesenvolvimento infantil, que é do Corse, e outros publicados na Nature Medicine. Esse estudo é de 2021 e ele pegou todas as pessoas ali do estado de Ontário, pegou um grupo grande ali, uma coorte grande, e fez essa análise de quem tinha consumido a maconha. Então esse estudo já veio apontar que havia uma probabilidade aumentada com o uso da maconha, uma probabilidade bem significativa, né? Então foi um dado assim, realmente bem robusto. Agora, antes de eu falar desse novo estudo, que acabou de sair um estudo, acabou mesmo de sair, eu vou só falar aqui de quem está oferecendo este vídeo, que é a Luna Educação, tá? Existe lá um produto que está colocando aqui o QR Code, vocês podem entrar, que é o Clube da Luna, que é um clube de assinatura de cursos relacionados a avaliação e intervenção em casos de autismo. Então tem protocolos de avaliação, tem conteúdo sobre habilidades sociais, sobre inflexibilidade, sobre aplicador em aba, um monte de estratégias de apoio para pessoas com autismo. Então é muito legal. E todos esses cursos, se você for assinante, todos os cursos são com certificado. E aí você assinando, você tem acesso a todos os cursos. E inclusive quando a gente tem curso presencial também, quem é assinante já tem um desconto bem grande. Então eu vou deixar aqui o QR Code para vocês, tem um link aqui embaixo também. E aí você pode acessar depois que tiver interesse em aprender de fato mais sobre autismo. Mas continuando aqui. Bom, acabou de sair essa pesquisa, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou falar aqui uma tradução livre também, é mais ou menos o seguinte. Exposição ao transtorno por uso materno de cannabis e risco de transtorno do espectro autista entre os filhos, né? Recém-nascidos. Um estudo de coorte de ligação de dados. É isso aqui. A primeira coisa interessante nesse estudo aqui, que tornou também o estudo bem robusto, é que eles não trabalharam com todo mundo, todas as mães que usaram cannabis, tá? Eles usaram uma coisa diferente, uma categoria que é o transtorno de uso da cannabis. É o seguinte, lá na Austrália não se usa os documentos que nós conhecemos aqui. Sempre que eu falo de transtornos mentais, o que a gente fala? Fala do DSM, que é o Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais, que é lá da Academia Americana de Psiquiatria, e nós falamos do CID, que é a Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, que é da Organização Mundial de Saúde, que é o que nós usamos no Brasil. Mas lá na Austrália se usa um outro documento, que é o CID modificado australiano. Então eles têm categorias diferentes, tem outras coisas lá. O que é interessante aqui nesse estudo, tá? Tem várias coisas interessantes, mas eu vou tratar delas aqui separadamente. A primeira coisa é que quando você olha o estudo canadense e vários estudos também que trabalharam no mesmo tema, eles vão usar uma expressão genérica, né? O uso da cannabis. Só que isso acaba criando um espaço em que tem muitas formas, quantidades diferentes de uso da cannabis. Quando eles pegam aqui, selecionam, que eles vão trabalhar com o que eles chamam de CUD, né? Que é Cannabis Use Disorder, né? A dependência mesmo da cannabis. Eles estão selecionando especificamente quem é dependente de cannabis, quem tem esse diagnóstico, esse CID, né? No caso deles, eles não usam nem o DSM-5, nem o CID que nós usamos. Eles usam um outro CID, que é o CID modificado, né, australiano, mas é similar, né? Porque esse é um diagnóstico que já existe, né? Talvez tenha alguma especificidade, mas não deve ser muito diferente. Então, você tem a necessidade, neste caso, de ter um uso sistemático e num volume maior para caracterizar de fato essa dependência. Então, isso faz com que haja um controle maior de quem está entrando nesta categoria, de fato, de usuário da cannabis aqui, porque segue todos os critérios diagnósticos para o CUD, para o Cannabis Use Disorder, né? Então, ficou um desenho bem interessante de pesquisa. E, quando nós estamos falando de impacto
de qualquer coisa em relação a um transtorno, por exemplo, nós estamos falando da relação entre duas variáveis. A variável número 1, coisas que variam, podem ter números diferentes. Variável número 1, o quanto as pessoas consomem maconha, o quanto as pessoas, nesse caso, especificamente, são dependentes. Variável número 2, o quanto as pessoas, os seus filhos apresentam autismo. Então, uma relação entre duas variáveis. Isso é muito difícil de você avaliar, porque as pessoas que consomem maconha já podem ser as pessoas que, por algum outro motivo, já têm maior probabilidade de autismo. Então, isso torna muito difícil. Isso exige, em primeiro lugar, que se faça tratamentos estatísticos no dado para evitar esse enviesamento. Você pega o grupo que tinha CURD e grupo que não tinha, ou seja, que não usava a cannabis, pelo menos não nesse nível, e aí você tenta eliminar as outras variáveis interferentes. Então eles fazem aqui um trabalho bem interessante de tentar eliminar isso. Mas ainda assim, o ideal seria que se fizesse um estudo controlado randomizado. Por isso que quando é remédio, se faz um ensaio controlado randomizado, né? Ou aleatorizado, que é você pega... Como é que seria nesse caso? Você pegaria um grupo de mães, né, de pessoas grávidas e daria a maconha, para outro grupo você não daria alguma coisa que tivesse a mesma percepção, né, mas que não tivesse especificamente a maconha, e aí você analisaria se teria maior ou menor. Só que não pode fazer isso, obviamente, né, por motivos éticos, né? Então, a ciência tem uma série de limites éticos. Toda pesquisa científica que trabalha com seres humanos tem que passar por um comitê de ética, é super rigoroso isso. Então, obviamente, esse caso está longe, não tem nem se discute, né? Nem se discutiria absolutamente. Para estabelecer relações entre variáveis, o ideal é nós criarmos o experimento, porque a gente consegue controlar todas as variáveis. Mas neste caso, não se pode fazer o experimento. Então a gente tem que fazer estudos que são observacionais. Estudos observacionais quer dizer, não é você que está fazendo as coisas acontecerem dessa daquela maneira. As coisas já acontecem porque elas estão acontecendo, porque a vida é assim. As pessoas usam ou não usam a maconha, e você só vai observar esses dados. Só que isso faz com que o nosso controle, a nossa certeza, ela seja muito menor. Então, estudos observacionais podem dar pra gente uma certeza, relação entre variáveis? Pode, mas é muito mais difícil. Como que eles oferecem pra gente essa certeza? Quando você tem uma grande quantidade de estudos observacionais que tem um dado coerente. Então, neste caso aqui, esse estudo aqui, ele observou um dado que já foi observado em 2021. Então, isso é um fato bem positivo, ou seja, no sentido de que tem confiabilidade, né? Tem mais probabilidade de que esse dado seja verdadeiro. Tem outras pesquisas, algumas outras pesquisas que apontaram no sentido diferente, mas eram pesquisas muito pequenas, ou com um desenho de pesquisa que não eram tão bons. Por exemplo, nesse caso que eles selecionaram esse diagnóstico do Cannabis Use Disorder. E assim, nesses dois casos, tanto nesse quanto no outro, eles pegaram o estado inteiro, uma coorte de um estado. Então, esse tipo de estudo é muito bom, é muito bacana. Tem muitas coisas, não só do campo do autismo, em várias áreas, que a gente acaba tendo, digamos assim, a palavra final em alguns estudos no norte da Europa. Porque lá tem vários países que o país inteiro faz uma coorte do país inteiro. Então você consegue pegar todas as faixas, todos os grupos, e eles têm dados muito mais robustos, né? Talvez esse seja o caso que depois lá tenha alguma pesquisa robusta também. Mas agora, essa nova pesquisa deu muita robustez para essa afirmação, porque tá aqui pareada agora com essa informação dessa outra pesquisa canadense, e porque é um grupo muito grande, uma coorte de um estado inteiro, então isso tem uma força muito grande. Quais outras duas informações interessantes aqui? É que quando os filhos eram meninos, a probabilidade era aumentada. Quando os filhos eram meninas, não era aumentada. E isso aqui, eles se surpreenderam com esse dado no estudo. Eles estão dizendo no final, né, na conclusão, olha, a gente tem que analisar melhor isso, ver se é isso mesmo, entender se for, por que isso acontece, não está claro. Né, realmente não está claro. Esse dado não apareceu na primeira pesquisa que foi lá no Canadá. Então, realmente, é uma coisa interessante. Talvez tenha algum mecanismo que a gente não sabe, não sei. Pelo fato das mulheres tenham o autismo aparecer numa quantidade menor entre as mulheres, isso pode também ter algum efeito estatístico que diminua a probabilidade de a gente verificar essa relação, né? Ou talvez porque o autismo, por conta do fenômeno
do masking, ele possa aparecer talvez um pouco mais na frente, talvez, não dá para ter certeza ainda. Então esse é um assunto, digamos assim, que apareceu nessa pesquisa, mas que ainda ficou um pouco em suspenso, na minha visão. Seria importante que esse achado fosse encontrado em outros estudos primeiro, para a gente poder afirmar. Isso vale tanto para esta afirmação, quanto para a próxima, que é uma afirmação mais problemática. A probabilidade aumentada de autismo não apareceu só para as mães que consumiram a maconha como usuárias dependentes durante a gravidez, mas também para aquelas que também consumiram antes da gravidez, 1 ano antes. Eles têm uma categoria que é pré-gravidez, pré-pregnant, né? Eu li o estudo e eles citam outros. Tinha um outro estudo, por exemplo, que não tinha chegado à mesma conclusão. Esse outro estudo, ele tinha pegado pré-gravidez só 3 meses antes da gravidez. E eles não tinham utilizado essa categoria de cannabis use disorders. Pegou qualquer pessoa que consumiu. Então, isso acaba confundindo um pouco os dados, porque talvez pegaram pessoas que tinham consumido muito pouco, né? Mas, como eu disse também, isso apareceu pela primeira vez nessa pesquisa, com um dado forte assim, e a gente precisa entender, de fato, se esse dado é real, e aí é importante em estudos observacionais a gente ver se isso aparece também em outros estudos, em outros contextos, né? Aí eu quero falar de 2 coisas. Primeiro, será que então quer dizer que todo mundo usou maconha? Claro que não, gente. Presta atenção. Tem 3 coisas que a gente sabe, fatores ambientais dentro do útero, que aumentam a probabilidade de autismo. É o consumo de maconha, e agora esse dado veio reiterar. Segundo, é o consumo de ácido valproico, que é um anticonvulsivante. E o terceiro são as infecções. Esse está sob suspeita, porque teve uma pesquisa recente questionando esse dado, mas os dados, em princípio, são fortes para pessoas que tiveram infecção grave, que tiveram internação, tá? Essas 3 coisas. Pois bem, isso quer dizer o seguinte, presta atenção. Se a criança tiver a base genética completa, ela não precisa nem usar ácido valproico, nem ter infecção e nem consumir maconha. Que é a grande maioria dos casos. De longe, a grande maioria dos casos, tá bom? No entanto, olha aqui. Se ela não tiver a base genética, indicativa de autismo, ela pode tomar ácido valproico no meio de uma infecção, enquanto ela fuma maconha, que a criança não vai ter autismo. Mas, presta atenção. Qual é o impacto desses fatores ambientais intrauterinos para indivíduos com autismo? É de 0,4% a 1,2%, é mínimo. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, se a pessoa tem aqui, ó, a carga genética limítrofe, tá aqui, ó, na bordinha, e se esse indivíduo que tem na bordinha, se esse indivíduo tiver no ambiente intrauterino o uso dessas 3 situações, né, aí sim, essas 3 situações podem ser decisivas para que esse indivíduo tenha o quadro que a gente chama de transtorno do espectro autista. Então, as mães que têm aí, as crianças que têm autismo aí, quer dizer que as mães fumaram maconha? Não. Que elas tiveram infecção? Não. Que elas usaram ácido valproico? Não. Uma pequenina parte das pessoas que estão aí. Se é só uma pequenina parte, por que saber? Por que saber? Porque, gente, esse é um fator importantíssimo. Se alguém quiser consumir ácido valproico, você tem infecção, você não escolhe, e consumir maconha, tudo bem, ela pode fazer isso. Só que ela precisa saber, as pessoas têm que ter o direito de saber e tomar suas decisões informadas. É por isso. Então, se uma pessoa, uma mulher grávida, quiser usar, ela usa. Se ela não quiser, ela não usa. Mas ela precisa saber. Quais são os impactos? Ela não sabe. Mesma coisa do ácido valproico. Muitas mulheres, por exemplo, quando elas têm uma epilepsia, e elas dizem para o médico que acompanha, né, que elas querem engravidar, o médico diz assim, vamos tentar. Você quer tentar outros anticonvulsivantes? Daí tenta. Daí, se os outros funcionarem, tudo certo. Durante aquele período podem usar os outros. Se não, ela toma uma decisão informada se ela quer continuar usando. Se você olhar, ter convulsão traz danos muito piores, muito maiores ao feto, né? Porque tem dano neurológico, tudo isso, né? Então, só que tem que tomar decisão informada. É isso que eu sempre defendo. Você pode tomar a decisão que você quiser, desde que você tenha clareza dela. Entende? É isso que eu acho, que eu considero sempre muito importante. E esse caso aqui é mais um caso que eu espero ter ajudado vocês aqui a entender o que é o resultado dessa pesquisa aqui, tá bom? Um grande abraço para vocês, até a próxima.